Gabriel Lucas, com a Márcia Fernandes e o Kleber Laguna, do grupo TV. Do grupo TV Vendo? Não, TV e você vai natural, que são incríveis. Sabe qual é o dia? A segunda temporada estreia dia 5 de agosto, às 19 horas, com transmissão pelo canal do Discurso no YouTube. E todos os programas vão ter audiodescrição desse nosso narrador audiodescritor. Roda a vinheta! Em quadro central, Adriana Jorge à esquerda e Rodrigo Teixeira à direita estão entediados em uma chamada de vídeo. A bebe demoradamente de gole de água de uma taça grande. Ela estende a taça na direção de Rodrigo. A taça se transforma em uma tacinha, que ele bebe com o minguinho erguido. Ele devolve a tacinha a Adriana, que recebe a taça grande. Letárgicos, cada um apoia o rosto com uma das mãos. Ela usa fones de ouvido grandes. Atrás dele, uma cama e uma cortina. Eles abrem os olhos, sorriem com animação e um raio de luz pisca na tela. E clientes e uma bomba de fumaça apresentam o título Cá Entre Nós. No encontro dos quadros, eles batem as mãos fechadas e uma explosão como das histórias e quadrinhos revela. Segunda temporada. Muito boa noite a todas, todos e todes. Essa é a nossa reestreia da segunda temporada do programa Cá Entre Nós. Essa temporada que tem como tema Artista-Produtor, do Desespero à Produção. Lembrando que o Cá Entre Nós é um programa que integra o Discurso das Artes, que é um projeto de extensão universitária vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ao Instituto de Artes. Muito boa noite, Adriana. Boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo a gente em tempo real, ou sabe-se lá por toda uma eternidade, no canal Discurso, no YouTube. Essa noite a gente tem a presença da Vanise Flores. Ela é professora, mestre em Educação e Estudos Culturais. Ela também é intérprete e tradutora de Libras. A gente tem também a audiodescrição do narrador audiodescritor Rodrigo Teixeira, do consultor em audiodescrição Manuel Negrais, que está aqui assistindo a gente e ouvindo. A gente tem como nossa convidada a Raquel Guerra. Muita gente já conhece a Raquel, mas para quem não conhece, Raquel é professora da Universidade Federal de Santa Maria, é professora doutora do curso de licenciatura em teatro, é atriz, produtora cultural, tem aperfeiçoamento em técnicas acrobáticas pela Universidade do Norte do Texas, em Dallas, e nas horas vagas e nas horas não vagas é uma grande amiga, é uma colega, uma parceira de trabalho incrível que eu tive a oportunidade de conhecer na UFSM. Antes da gente passar para as perguntas, eu tenho uma história para te contar, Raquel, mas antes ainda eu vou passar para que o Rodrigo faça uma audiodescrição de toda a nossa apresentação. Perfeito. Perfeito. A nossa live ela está dividida em 4 telas. Da esquerda para a direita, de cima para baixo, Rodrigo Teixeira, que sou eu, a intérprete Vanise Flores, Raquel Guerra, UFSM e Adriana Jorge. Eu sou um homem branco, de olhos azuis, meus cabelos são lisos, castanho claros e volumosos, eu uso bigode curto. Eu também uso uma camiseta cinza com mangas bordô. Eu estou no meu quarto, tem as paredes claras e atrás de mim uma cama e uma cortina de bambuzinhos bem finos. A Vanise é branca,
Ela tem os cabelos encaracolados na altura dos ombros. Ela usa roupa preta e ela está em pé. A Raquel Guerra. A Raquel é branca, tem os cabelos presos no alto da cabeça e os olhos cor de mel. Ela usa um chale floreado e um casaco marrom claro. Atrás dela, uma estante repleta de livros, entre eles um exemplar de Chaplin. A Adriana Jorge é uma mulher morena, de cabelos e olhos castanho escuros. Ela usa um grande fone de ouvido preto com detalhes em verde e um óculos vermelho. Ela tem os lábios pintados de vermelho. Ela também usa uma blusa bordô e atrás dela 2 portas de madeira fechadas. Fim da descrição. Então, Raquel, você fica bem à vontade, desde já. Eu agradeço a sua generosidade e disponibilidade de estar aqui com a gente. Você se sinta, assim, completamente livre de contar todos os seus segredos aqui, porque aqui é um lugar extremamente seguro. Mas, antes de tudo, eu vou te contar uma história. Na verdade, assim, é uma história para todo mundo, e eu já vou logo avisando que é uma história triste, né? Eu vou dar spoiler. Ele morre no final, tá? O padre, realmente, o padre das bolas voadoras, morre no final, mas ele morre na segunda aventura dele, porque na primeira aventura até que deu certo. Espera aí, eu tô ouvindo aqui o Manuel me corrigir. Ele está dizendo que no sul não é bola, é balão. Então, deixa eu corrigir. O padre dos balões voadores, ele morreu na segunda aventura. Na verdade, assim, ele colocou 1000 balões e sobrevoou. Só que ele foi uma atitude muito mais do que ele podia. E aí ele não tinha muito, assim, experiência com GPS, o celular falhou o sinal. E aí, né, assim, sem querer usar muito trocadilho, mas já usando, né, ele morreu na praia mesmo, no Oceano Atlântico, né? E aí, o que isso tem a ver com tudo isso que a gente está falando, né? Eu fiquei aqui pensando, Raquel. Tá, não é uma coisa muito corriqueira, né? A gente vê uma pessoa sobrevoando com balões por aí. Mas ele não tinha um plano B, um plano, sei lá, pé no chão. Ele não tinha. Então, ele ficou nessa situação à mercê dos ventos. Faltou organização e planejamento, né? Faltou uma equipe de apoio, faltou uma rota de fuga. E mesmo que, assim, guardadas as devidas proporções, a gente não vai falar de uma situação tão aguda assim, a gente tem que tomar cuidado para não dar com as bolas na água, né? Então, eu queria te fazer uma pergunta. Assim, a partir de que perspectiva que você pensa a produção cultural? Mesmo sabendo que você não vai desassociar a produção cultural de todo o processo criativo e artístico da obra. Então, primeiro, prazer estar aqui com vocês, Adriana, Rodrigo, Vanise. Obrigada a todos aí que estão nos assistindo. Obrigada ao convite a esse programa, né? Discurso, que é um nome fantástico, também muito provocativo. E muito provocativa também essa segunda temporada, né? Quer dizer, o artista produtor. E tem muito a ver com essa história que tu trouxe pra gente, sim, Adri, porque muitos artistas têm um trabalho excelente, mas resolvem navegar com um balão a gás sem GPS. Eu acho que é uma metáfora que traz uma brincadeira, mas que situa a importância de nós, artistas, também nos entendermos como produtores. Claro que aí você me pergunta, né? Mas por que perspectiva eu penso a produção cultural? Com certeza, concordo com você. Por ser artista, eu me vejo como uma artista produtora. Mas também pela perspectiva teórica, que eu entendo a produção cultural, que é a partir do Walter Benjamin, quando eu falo de criação artística, eu estou falando de produção também. Então, quando a gente vê a criação de um espetáculo, ela envolve diversas facetas de produção cultural também.
Quando a gente fala do desenvolvimento, da criação de uma obra fílmica, a gente também vai se deparar com vários meandros e processos de produção cultural. Eu gosto de pensar que a produção cultural, ela é, como conceito, vamos dizer assim, não como processo operacional, mas por conceito, ela embarca, né? Ela engloba 4 esferas para a gente desenvolver. Uma delas é a produção que se chama a criação artística em si. Então, eu vou trazer para o campo das artes cênicas, porque é o meu métier, né? E também aqui, acredito que a gente vai dialogar com o campo das artes cênicas. Então, vamos dizer assim, a criação cênica, a criação de um espetáculo. É um primeiro espaço. Sem esse lugar, sem esse processo, não há produção cultural. A criação do artista, ela é o primeiro passo para a produção cultural, que é desenvolver a obra, né? Depois, a gente vai para uma segunda esfera, que é falar de conservação e memória dessa obra. Por quê? Porque uma obra artística, ela se insere num tempo e num espaço, ela se insere na história. Mas se ela não é documentada, se ela não é conservada, daqui 100 anos, a gente não tem mais vestígios dela. Também é preciso pensar, e hoje essa é uma tecla muito, vamos dizer assim, ampla no campo da produção cultural, que é o campo da divulgação. Então, não adianta eu produzir um espetáculo e eu não dar a conhecer essa obra, né? E o quarto processo, a partir, né, dessa perspectiva que eu busco no Walter Benjamin, ele vai falar do lugar da circulação. E a circulação é fundamental, porque é justamente quando a obra artística chega no seu fim, que é o público. Mas para chegar na circulação, eu preciso pensar na divulgação também. E preciso pensar na conservação dessa obra. Então, são 4 processos que eu, vamos dizer assim, conceitualmente penso para operacionalizar a ideia de produção cultural, que eles acabam estando interligados, né? Então, basicamente, quando eu falo de produção cultural, eu tenho em mente essas 4 etapas que não são necessariamente encadeadas por causa e efeito ou uma atrás da outra. Pelo contrário, muitas vezes essas etapas elas acabam ocorrendo simultaneamente, né? Então, vamos pensar num exemplo bem pedagógico da criação de um espetáculo. Eu estou criando o espetáculo, mas eu já estou pensando na divulgação dessa obra, eu já estou pensando na circulação dessa obra, e eu já tenho que pensar também na documentação, né? No registro. E em relação a essa questão, é muito importante frisar assim, que no caso das artes cênicas ou das artes corporais, a gente tem uma particularidade muito específica. Por quê? Quando a gente fala de conservação de obra artística, se a gente pensar num quadro, numa escultura, a gente vai ter o suporte material que conserva essa obra. Mas quando a gente fala das artes que são performáticas, né, que usam o corpo como suporte, a gente tem artes efêmeras que vivem e morrem naquele dia da apresentação, né, como o teatro, a dança, o circo, a ópera, e por aí vai, né? Então, como que a gente conserva essa obra? Como que a gente se preocupa com a memória de uma criação que é efêmera, né? Então, aí tem um longo caminho para a gente discutir, para a gente pensar que, no campo das artes cênicas, eu vou focar um pouco agora a ideia de produção cultural, dando uma ênfase para vocês na questão da documentação, só para pensar que eu gosto de pensar que o registro fotográfico e audiovisual é hoje um dos grandes suportes possíveis para a conservação e memória das artes cênicas. No momento atual de pandemia, a gente tem percebido que, além de suporte para memória, também está sendo um suporte para a circulação das obras teatrais. Então, aí também a gente pode ver a importância de que o ator, o diretor de teatro,
também pense nesses lugares, né? Mas só para finalizar essa questão que eu ia comentar, então, a particularidade de pensar a conservação de uma obra cênica, porque ela é efêmera. Então, a gente tem o suporte da fotografia e do vídeo como suportes assim que tem grande potencial para conservar uma memória dessa obra. Mas, obviamente, a gente já teve outros suportes, né? É preciso pensar que o primeiro suporte de conservação da obra cênica foram as dramaturgias. A gente pensar na tragédia grega, existiram espetáculos, mas o que nos faz ter a memória e a conservação dessas obras teatrais foram os textos, foram as suas dramaturgias, né? Depois a gente também vai ter vários outros materiais, como gravuras, crônicas, depoimentos, que até antes do surgimento da fotografia e do vídeo, são os materiais que hoje um pesquisador de historiografia teatral vai buscar. Mas no tempo contemporâneo, eu acredito que, apesar da gente falar de um excesso de produção de imagem, da gente estar navegando no universo digital, da fotografia e do vídeo, ainda assim, eu vejo que muitos grupos e artistas de teatro não se preparam ou não produzem adequadamente seus materiais audiovisuais e fotográficos. Adri, acho que era um panorama geral, assim, para pensar como eu localizo a produção cultural e como que eu trago esse vínculo da produção cultural com a questão da conservação, memória e documentação das artes cênicas. Rodrigo. Perfeito. Isso. Antes da gente passar para a próxima pergunta, vamos exibir aqui alguns comentários dos nossos espectadores. Andréia Navarro Moreira diz boa noite. A Juliana Ferrari também diz boa noite. E eu convido a todos que estão nos assistindo para ficar à vontade, para deixar comentários, perguntas, qualquer tipo de dúvida que a nossa convidada, na medida do possível, vai tentar responder, e nós também. Raquel, nós separamos e selecionamos alguns trechos de materiais audiovisuais da tua trajetória, tá? Então, logo a seguir, a gente vai exibir isso. E para quem está nos assistindo, eu vou tentar, na medida do possível, fazer audiodescrição simultânea desse material. Muitos deles têm depoimentos pessoais, então tem uma importância do áudio bem importante, bem significativa, mas na medida do possível, eu vou fazendo algumas inserções de audiodescrição. Depois que a gente finalizar essa reprodução, eu te convido, então, a fazer uma pincelada, né, sobre esses materiais que a gente assistiu e, na medida do possível, contar para a gente quais foram as tuas funções nessas obras. Tá bem? Também, se alguém estiver assistindo aí, for vendo esses fragmentos, tiver alguma pergunta para a gente, manda para cá. Boa, Raquel. Boa. Vamos lá, então. Aqui. O Teatro Caixa Preta é um espaço, um tipo de arquitetura teatral que ela permite várias combinações. Ela é um espaço multiuso. Eu acredito que ele tenha sido o primeiro teatro multiuso no Rio Grande do Sul. O seu Rossini. Um professor aqui do departamento foi fazer um mestrado nos Estados Unidos, e esse tipo de arquitetura teatral chamada black box, ele estava muito difundida na época, e ele trouxe essa ideia para construir o teatro aqui. Eu espero que o meu livro possa, de qualquer forma, contribuir para a arte do ator, e que é tão sofrida, não é mesmo? Ser ator não é fácil, mas eu espero que ele tenha uma pequena contribuição nesse universo imenso que Stanislavski deixou para nós. Muito obrigada. Da Rússia, Santa Maria, trajetória teatral de Nair D'Agostini. Várias atrações no palco de um circo. Um palhaço brincando com crianças, uma bailarina rodopiando de cabeça para baixo e presa por um cabo. Um jovem fazendo malabares com bolas de fogo. Ele foi fundado pelo meu pai.
Mas isso já vem de uma tradição. Meus tataravós, eles vieram da Alemanha, vieram para o Brasil. Tinha o circo, junto com a minha avó, que era da Itália, com meu avô, que era da Alemanha. Então, antigamente era circo Robatini, que é a família tradicional que vem da parte de circo da família Robatini, que era minha avó. Duas mulheres se maquiam em frente ao espelho. Uma delas tem o cabelo armado e coloca um nariz de palhaço. O Cabaré das Rachas, o Chemical Cabaré Show, surgiu no DF, nós somos do DF, eu e a Ana Flávia, surgiu de um convite do Sesc para, pela primeira vez, ter um cabaré no festival, um cabaré da noite das mulheres. Convidaram a Clara Garcia para liderar esse bonde. Desfile de palhaças. E ela aceitou. Aprendendo alguma coisa. Estou vendo as bailarinas. Raquel está suspensa por um pano. Que não se dança, que trança não se destrança. O grito que voa mais alto, que voa mais alto, foi um grito de criança. A iniciativa surgiu assim da vontade de misturar algumas linguagens artísticas, como a poesia, a literatura infantil, o circo e o teatro. Raquel dá saltos no ar, apoiada pelas duas mãos. Voltamos. Isso. Então a gente pôde conferir um pouquinho de algumas participações que a Raquel teve, né, já assistindo o material do qual ela faz parte. E, Raquel, eu te convido, então, para tu poder dar algumas pinceladas, né, de como tu operou, né, nessas produções que a gente acabou de conferir. Então, aí a gente assistiu um trechinho de vários documentários cênicos, né, a gente tem aí, a gente pode falar, pensando assim, em relação a essa perspectiva que eu trouxe, né, do artista produtor, do quanto é importante nas etapas de criação da obra, e também dentro do escopo geral da produção cultural, a gente se deter ao registro e à documentação da obra cênica, né? Aqui, em específico, a gente tem alguns exemplos de documentação audiovisual. Então, o primeiro fragmento que a gente acompanhou ali foi o documentário do Teatro Caixa Preta. Esse documentário foi produzido em 2018, a partir dos editais de financiamento do CNPq e do PIBIC, né, que são editais internos. A gente teve aí, eu fiz o trabalho de direção audiovisual, e a gente contou aí com uma equipe de pesquisadores, que coletou imagens do Caixa Preta, contatou professores que poderiam dar entrevista a respeito. O que é interessante desse documentário é que aqui o personagem que a gente está documentando é uma arquitetura. E a importância da gente trazer a memória desse espaço é que quando a gente começou a coletar materiais sobre ele, a gente foi se dar conta que o Caixa Preta, no interior do Rio Grande do Sul, foi um dos espaços pioneiros nesse formato, né, de multipalco, e ele é um espaço cultural anterior à Casa de Cultura Mário Quintana. Então, a gente se deparou que era um lugar que a gente, de Santa Maria, por conhecer, por frequentar, não dava o devido valor e mérito cultural. Então, o processo de documentar foi muito para contar a nossa própria história. E eu acho que quando o artista documenta o seu próprio processo, ele também está fazendo esse exercício de contar a própria história, né? Então, a gente vê também isso, acontece também no último exemplo ali, que foi um fragmento do espetáculo Poema Ema, onde a direção foi da Mariana Magalhães, né, a direção desse documentário, e eu fui atriz e produtora do documentário. Então, para ver como
cada vez mais essa perspectiva do artista produtor, ela não se trata dela ser atual, mas se trata dela ser necessária e, vamos dizer assim, é de fato o que acontece, né? Porque um artista que é só artista, na nossa realidade brasileira, é muito raro. Temos perguntas? Olha só, Raquel, você teria, sim, como dar para a gente algumas orientações do que seria um checklist, assim, de alguma maneira, para qualificar uma produção cultural? Pensando que a gente tem alunos, pessoas que nunca fizeram uma produção. Bom, eu acho que aí tu falou, inclusive, a primeira dica de produção cultural é o checklist. Eu acho que, assim, pensar a gestão, eu também faço muita gestão de recurso público, né? Então, a gente também sempre tem que ter um cuidado extremo, porque senão, lá no final, na hora de prestação de contas do projeto, você está perdido, porque você não sabe direito o que você fez, com quem você falou. Então, assim, acho que uma dica importante é pensar um checklist das principais atividades que você quer desenvolver, né? Isso com certeza, e esse checklist é uma ferramenta que vai se atualizando. Então, por exemplo, né, o meu checklist de hoje lá do projeto da Nair, que vocês exibiram aí, é finalizar 5 teasers. Então, assim, funciona muito, o checklist funciona muito como uma ferramenta, desde que você visite essa ferramenta, né? Outra ferramenta importante em relação à produção cultural, no geral, é pensar a produção em etapas ou fases, e dentro de um cronograma, pensando sempre que o seu evento pode ser a estreia do seu espetáculo, pode ser a circulação de um trabalho, às vezes, enfim, é importante que você tenha um cronograma e dentro desse cronograma você consiga distribuir as ações que você vai precisar fazer dentro de fases, né, dentro de etapas e dentro de um período viável. Então, por exemplo, não posso pensar que eu vou estrear um espetáculo daqui a um mês. Então, também precisa pensar que a produção cultural também envolve um planejamento e gestão organizacional, de entender o que é possível dentro de um período de tempo, dentro de um recurso limitado, porque às vezes a gente trabalha com essa perspectiva, né? Geralmente os projetos têm um recurso limitado e aí chega, uma ideia brilhante, eu quero isso, mas isso não cabe no teu orçamento. Então, infelizmente, dentro da produção cultural, a gente também se depara com olhar para a realidade, olhar para o aqui e agora, né? Isso não quer dizer limitar a criação artística, não quer dizer boicotar a criatividade. Pelo contrário, muitas vezes o produtor, né, quem exerce a função de produtor ou de gestor, coloca essa situação de que, nossa, olha, gente, vamos ter que maneirar, não vai dar para fazer isso. E às vezes a própria dificuldade gera nos artistas uma outra resolução. Então, aí só para finalizar essa questão aí das dicas, né? Então, acho que ter um checklist das ações, ter um cronograma bem definido, pensar em etapas que tenham viabilidade real e não uma ideia imaginária, aí vai dar tempo de fazer 5 entrevistas em uma semana. Uma entrevista por dia, dá, apertado dá, então vamos. Tem equipe? Tem material? Tem, então vamos. 3 entrevistas numa tarde, não tem como. Não tem como. Então tem que pensar também na viabilidade técnica das ações, né? Como eu disse, montar um espetáculo em um mês, tem que ter manhã e tarde disponível, 30 dias. Depois, assim, eu posso voltar nessa questão da lista, porque aí também, daqui a pouco, o pessoal pode ter alguma pergunta específica e eu volto nesse tópico aqui. Raquel, acabou de entrar uma pergunta da Mônica Rosa. Vamos exibir aqui.
A Mônica Rosa pergunta o seguinte: Raquel, sobre a relação dos instrumentos de registro e o público, entre aspas, tu acredita que a modificação entre a experiência limpa, entre aspas, de instrumentos de registro da experiência efêmera, aspas, pura? Passou mais uma pergunta dela. Porque eu acredito que há modificações na experiência e a recepção do público, entre aspas, quando se depara com câmeras, microfones, etc. Sim, Mônica, eu concordo, porque quando a gente fala de registro, quando a gente fala de documentação, o próprio conceito de documento ele já se refere a uma parcela daquilo que ele está documentando, e jamais como o todo. Então, mesmo uma fotografia mais realista, ela nunca vai ser a pessoa em si. Ela vai ser sempre um registro, a imagem, né? Então, isso do ponto de vista conceitual, já existe uma diferença entre o que é a experiência vivida e o que é o registro e a documentação. Quando a gente entra em específico no meandro das artes cênicas, ali, aquilo que você colocou como uma experiência pura, com certeza existe, assim, uma diferença muito grande, tanto para quem executa, quanto para quem recebe, né? E aí, justamente por isso, é que quando a gente vai fazer algum tipo de documentação de espetáculo cênico, a gente precisa ter o conhecimento audiovisual dobrado, o conhecimento fotográfico mais perfeito. Por quê? Para eu poder, com todo o conhecimento técnico de fotografia, vídeo e áudio, documentar a obra procurando respeitar e ressaltar o máximo daquela experiência efêmera do aqui e agora, né? Que a Mônica colocou ali como pura, né? Então, com certeza, tem uma diferença gigante, e por isso que a gente... vou dar alguns exemplos, né? Para contribuir com essa questão que a Mônica trouxe, que eu concordo com ela. Quando você documenta um espetáculo, eu já sei que isso é uma premissa. Bom, o vídeo não vai ser o espetáculo. Então, eu vou estudar esse audiovisual, eu vou estudar primeiro, aí já vai mais uma dica, tá? Quando eu vou fazer a documentação de espetáculo, uma dica importantíssima é eu assistir várias vezes o espetáculo, é eu conhecer como público, como espectador, muito bem esse espetáculo, porque quando eu for focar minha câmera, eu vou saber para onde focar, não vai ser só... Eu critico muito essas documentações de espetáculo, que as pessoas ligam a câmera, clica no REC ou liga o celular e grava qualquer coisa. Então, a falta de conhecimento audiovisual é, no meu entendimento, um dos grandes problemas, tanto de registros de espetáculo, quanto agora a gente poderia trazer para o momento atual das lives também. Porque não é que o espetáculo não é ruim, mas o audiovisual ou a captação é ruim, e aí faz com que eu não tenha uma experiência audiovisual boa e, portanto, não vou ter uma experiência de captar aquela parcialidade do espetáculo, né? Temos mais perguntas? A gente, quando a gente conversou um pouquinho antes, você tinha uma lista maior. E eu achei super interessante, eu achei muito elucidativo. Você não quer continuar, Raquel, naquelas... Sim, vamos lá, então. Tá. Focando, então, por exemplo, aproveitando a questão da... Vou trazer, então, juntar um pouco com essa questão da Mônica, porque a gente estava falando desse checklist aí de produção cultural, e dentro desse checklist, né, uma etapa muito importante, que é a da divulgação, a da comunicação da obra, a gente começa a se deparar aí com como que eu comunico a obra, como que eu divulgo a obra. Obviamente, você pode seguir aqueles passo a passo de marketing cultural, aquelas propostas prontas de tantos posts em mídias sociais. É uma forma, isso daí você vai buscar e a cada momento está sendo atualizado, né? Esses contatos com as mídias sociais
que são fundamentais. Mas é importante que o seu plano de comunicação não fuja daquilo que é a sua obra, daquilo que é o seu produto artístico. Então, nesse sentido, todo o conteúdo que você for produzir para divulgar o seu trabalho, ele tem que, de fato, revelar aquilo que o seu trabalho tem de melhor. E aí a questão da documentação, da foto e do vídeo entra de novo. Não por uma questão daí de documentação, mas por uma questão de de divulgação. Porque se eu for mostrar uma foto ruim do meu espetáculo, as pessoas não vão ler como este é um bom espetáculo. Então, esse cuidado, então, acho que um outro passo a passo, eu acho que é muito importante, é a gente ter esse cuidado de fazer um registro qualificado. E aí, quando a gente fala de divulgação, ou mesmo quando a gente está falando de memória e documentação, que é a minha área de interesse, é importante também documentar o processo de criação. Então, uma dica importante está começando o espetáculo, reserva um dia para fazer um ensaio fotográfico. Está começando o ensaio, reserva um dia para gravar um pouco de algumas cenas de ensaio. Faz uma pequena entrevista, coleta um pouco de depoimento dos atores, do diretor, né, sobre o processo. Isso é um material riquíssimo para documentar, para conservar, para a memória das artes cênicas. Mas também é um material riquíssimo para comunicação e divulgação da obra. Então, eu acho que um passo assim, importante também que a gente tem que dar é cuidar da qualidade do registro fotográfico, né? Então, a gente precisa ter, vamos dizer assim, um cuidado com o tipo de fotografia que eu estou fazendo e com a qualidade do audiovisual, que, como eu mencionei, é um dos grandes problemas de divulgação das obras, né? Dentro desse processo de documentação, como que eu até vou voltar um pouquinho aqui para os exemplos que o Rodrigo trouxe, né? De alguns trabalhos que eu participei. Na medida que a gente foi coletando documentos, a gente tem separado algumas categorias de documento das artes cênicas, né? Pensando em vídeo e fotografia. Então, a gente tem o registro fotográfico de espetáculos e de ensaios. E a gente tem o registro audiovisual de espetáculos, de ensaios e também a coleta de depoimentos, de entrevista, porque se trata da memória oral. Quando a gente fala num campo das artes cênicas, que nós estamos compartilhando um espaço que é efêmero, que é do aqui e agora, um dos grandes espaços dessa memória é a nossa oralidade, né? É a nossa forma de ver e entender essa obra. Perfeito. Então, no caso, por exemplo, ali do trabalho do Circo Passou, a gente viu um fragmento ali onde apareciam cenas circenses, tá? Vou falar um pouco desse projeto, como exemplo. Esse projeto se insere dentro de um trabalho, né, dentro de um projeto maior que se chama Documentação Audiovisual das Artes Cênicas, e dentro desse projeto a gente tem um projeto menor que se chama E o Circo Passou. Por quê? Porque o nosso objetivo é, nos próximos 15 anos, coletar informações e documentar espetáculos de circos de lona, circos itinerantes que circulam na cidade de Santa Maria. E aí, a partir disso, a gente começou um estudo muito intenso de documentar um espetáculo de circo. E aí envolve várias etapas, como assistir antes o espetáculo, ter um equipamento de registro qualificado, ter uma
uma pessoa que saiba operar o equipamento, porque, como eu falei, vai fazer um material audiovisual, tem que pensar na linguagem audiovisual. Porque quanto mais eu souber da linguagem audiovisual, melhor eu vou poder expor o que é de fato o circo, né? No caso desse projeto. Então, ali a gente coletou, acho que entrevistas com umas 10 famílias, e aí, nesse processo de entrevistar as pessoas, né, como um processo de documentação da história do circo brasileiro, e aí a importância da memória oral nesse lugar, a gente começa a se deparar que as histórias não são as mesmas. E que a experiência toca cada um de forma diferente. Então, a gente começa a coletar várias histórias sobre a criação de um espetáculo que elas se complementam. Mas, ao mesmo tempo, cada indivíduo vai trazendo a sua própria história dentro do circo. Isso também acontece, por exemplo, em outros trabalhos onde a gente mostra, por exemplo, falando de um espetáculo, onde cada ator vai comentar o processo de criação. Então, vão ter elos em comum, que isso vai facilitar muito a montagem, o roteiro de edição desse material, e, ao mesmo tempo, vão ter elos particulares de cada sujeito, né? Então, pensando nesse processo de documentação audiovisual das artes cênicas, é importante fazer essas várias coletas de material, que inclui a fotografia, que inclui o vídeo, que inclui o depoimento, que inclui o registro de ensaios e que, por fim, inclui o registro da gravação. Para aí você ter um espetáculo, vamos dizer assim, que, obviamente, como disse a Mônica ali na pergunta dela, nunca vai ser o mesmo. Mas, no entanto, eu vou fazer uma colocação. Eu já assisti vários vídeos, por exemplo, de Ariane Minuschini, e adoro assistir em vídeo. Eu já assisti vários espetáculos do Grupo Galpão, o espetáculo inteiro, em vídeo, e eu adorei o espetáculo. Já vi ao vivo, gostei muito mais ao vivo, óbvio. Mas eu trago isso como exemplo para a gente entender a importância do registro audiovisual qualificado. Essa é uma dica assim, fundamental. Não grava qualquer coisa e sai divulgando aí. Por quê? Porque assim como o teatro é uma linguagem, é uma arte, o audiovisual também é um campo de criação artística que demanda um cuidado específico, né? E um conhecimento técnico específico também. Raquel, sobre esse assunto que tu trouxe agora, surgiu uma pergunta que conversa com isso. É da Juliana Ferrari. A Ju, ela pergunta o seguinte: uma obra audiovisual autônoma sobre um evento teatral ou performático trai o evento ou deixa de ser um documento? Peraí, ó, a Ju filosófica. Ai. Eu acho que ela não trai, né? Eu acho que ela acaba se tornando uma nova obra. É como a gente diz assim, inspirado em. Eu vou dar um exemplo, é bem legal essa pergunta, Ju, querida, saudades. Muito bom essa pergunta da Ju, até o exemplo do Femiclau, que foi aquele fragmento que apareceu do documentário das palhaças. Como que surgiu? Surgiu de uma residência artística que eu participei como palhaça, e eu sou uma palhaça cineasta, então eu estou sempre com a câmera, e eu falei, vou gravar os ensaios, vou. E aí eu fui gravando um pouquinho dos ensaios, aí eu pensei, vou gravar uns depoimentos, aí pedia para as gurias umas perguntas, fui gravando, e aí no dia do espetáculo, eu gravei todo o espetáculo, e saía de cena, ia lá para trás da câmera, conferia, gravava. E a minha intenção era só fazer um registro bruto do espetáculo, bem simples. Então, digamos assim, dentro dessa pergunta da Juliana, seria só o registro, seria só uma documentação.
Mas quando eu me deparei com o conteúdo audiovisual que eu tinha em mãos, e eu fui editando ele, eu fui me envolvendo de uma forma com ele, e eu fui reelaborando aqueles documentos, que aí, até a partir de uma distinção também que o Bill Nichols, que é um autor sobre cinema, ele fala assim, a diferença do documento e do documentário, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com aquilo que era um documento de teatro, que era o registro do espetáculo, que era a entrevista, eu comecei a criar uma outra coisa, que sim, se tornou autônoma do evento teatral. Virou outra coisa, virou um documentário. E eu acho que sim, Ju, essa questão, muitos, eu acredito, tem materiais que são só registro de espetáculo, Gigantes da Montanha do Galpão, por exemplo. É um espetáculo que eu gosto tanto do audiovisual deles, que eu me contento, aquilo é muito bom, porque, obviamente, o evento teatral é incrível, mas o vídeo também, então ele acaba se descolando e se tornando uma nova coisa, né? E eu acho que esse também é um lugar que agora nós, artistas de teatro, estamos nos deparando e como pensar essa nova produção cênica que é mediada por tecnologia, porque não podemos estar junto. É teatro, não é teatro? Eu não sei se essa é a pergunta que importa, porque eu acho que de alguma forma sempre vai ser uma nova coisa, porque sempre que a gente acrescenta algo, a experiência vai se transformando, né? E a gente vai gerando novas coisas. Mas requer pensar nesses tempos contemporâneos que a interferência da câmera, a mediação da câmera gera novas coisas. Não sei se foi bem por aí a pergunta da Ju, se eu desviei um pouco. Depois ela volta e complementa. Raquel, e a internet como um canal de divulgação? O que você tem para dizer para a gente assim, sobre isso, nesse momento em que as coisas estão se ressignificando, então, de uma certa maneira, está abrindo uma brecha para a gente também, né? Porque, do ponto de vista assim, de um investimento em alguma coisa mais sofisticada, a gente está conseguindo se experimentar também nessas novas plataformas, O que eu vejo, assim, Adri, é que, de um lado, essas plataformas e essas formas de convivência mediada ou de fruição artística via mediação tecnológica, elas já existiam há algum tempo, né? No mínimo aí em uma década no Brasil e mundialmente, assim, 2 décadas, né? Então a gente já tinha navegação em museus, a gente já tinha todo o acesso a bibliotecas, PDFs, a gente já fazia chat via conferência, a gente já tinha no Brasil algumas experiências de teatro online, vamos dizer assim, inclusive o Zé Celso é um dos pioneiros a fazer isso no Brasil, né, há 15 anos atrás. Então, as experiências, de alguma forma, e as plataformas já existiam, né? Quer dizer, um programa como o OBS já existia para fazer live, mas agora a gente se depara com o fato de que tudo é na internet. E, de um lado, sim, tem movimentado nós, artistas do teatro, a aprender a se relacionar com isso, a aceitar, porque eu também, como eu pesquisei um pouco disso, eu sempre ouvi muita resistência do tipo, mas não é teatro, mas não existe teatro na internet, eu não vou fazer uma palestra de videoconferência, porque obviamente o ao vivo é incrível, mas quando a gente se depara com essa situação que a gente é obrigado, a internet a gente começou a aprender. Então, quem não estava acostumado começou a aprender. A gente já tranquilamente assiste. Eu tenho assistido muito mais palestras e conferências. Esses tempos peguei uma da Ludmila Ribeiro, outro dia peguei uma da Viviane Mosé. Então, assim,
Nossa, como é que eu não fazia isso antes, eu me pergunto. E comecei a assistir alguns e eu ainda, apesar de eu já ter pesquisado, de eu já ter assistido, o espetáculo online, ele gera uma questão assim, ó, que não ele pode gerar uma experiência desconfortável se a gente ficar comparando as experiências, porque não pode ser comparativo. Obviamente que eu estar vendo aqui vocês pela tela não é a mesma experiência de eu estar aí com vocês numa mesa de debate, mas é o que é possível, então a gente vai se adaptando. Então, só para finalizar a resposta aqui para a Adri, começou que o lado bom é que todo mundo se aventurando, porque tem que se aventurar. Aquele edital que tu tinha aprovado para circular um espetáculo, agora tem que ser live. Como é que eu vou fazer uma live? Eu não sei fazer uma live. Então, a gente vai se experimentando, essa parte boa. Mas, ao mesmo tempo, tá crowdando. A praia tá ficando lotada. De quê? De publicidade, de aprenda a fazer vídeos, de crie seu próprio negócio de marketing digital. Então, por outro lado, tudo, não só a nossa fruição artística, não só a nossa vida de estudo, as aulas, mas também o comércio está invadindo os nossos espaços de lazer sem que a gente queira. Já tinha uma invasão da publicidade, né? Que a publicidade acaba usando todo um algoritmo perverso para entrar dentro das tuas redes, né? Dentro dos teus canais. Mas eu vejo como um desafio, Adri, eu vejo o aspecto bem positivo, que é a gente está tendo que se relacionar, e eu acho que um pouco do aspecto negativo eu veria esse excesso de publicidade nas mídias e redes. Então, faz com que nós, artistas, para divulgar o seu evento, para tornar o seu evento acessível e com público, você acaba tendo que se adequar ou se adaptar aos sistemas de divulgação das redes, dos links patrocinados. Então, se tu quer um grande alcance, já não basta mais tu fazer a tua própria postagem. Você já tem que pensar num marketing cultural que faça uma previsão de links patrocinados, porque você sabe que dentro do sistema da internet, a publicidade reina. Adri, não sei se eu respondi a tua pergunta, sim, qualquer coisa tu me faz uma contra-pergunta. Gurias, agora que eu vi que a nossa live já está em 53 minutos, entraram vários comentários agora na nossa caixinha. Vamos lá. A Mônica Rosa diz o seguinte: Raquel, tua linha de raciocínio sobre produção cultural foi muito didática. Ótima professora. A Beta Medeiros, que foi nossa parceirona nas lives de acessibilidade e inclusão, diz o seguinte: opa, que beleza! Beijão, Beta. A Candice Lorenzoni, amo essas duas profs artistas. Vamos ver o que mais. Aqui uma dica da Mônica. Uma dica para quem se interessa por essa relação entre espectador e modos de registro entre artista de ação e quem experiencia a ação. A professora Jéssica Becker, da URGS, possui uma publicação sobre. Muito interessante, recomendo. Obrigado pela dica, Mônica. E, por fim, a Ju diz: Raquel surfa e mergulha na criação e nos conceitos. Muito lindo, parabéns pela discussão proposta. Beijão, Ju. Queridas aí, obrigada, Mônica, pelas dicas aí. Eu acho que esse espaço é um espaço que está sendo necessário agora, e por isso que eu acho que a gente não tem que perder tempo comparando. Ai, era tão bom quando... É tão bom quando pode ser presencial, mas vamos... É uma dica de produção cultural. Vamos ser pé no chão com a situação. Qual é a situação? Vamos olhar para a nossa realidade de artistas, produtores. Então, bem legal essa dica aí da Mônica.
Cândice, querida, um beijo também, Beta, aí, agradecer aí o pessoal que tá comentando aí com a gente. Ju. Raquel, eu não esqueci da nossa possibilidade futura, mas não tão futuro assim, mais pertinho, da gente pensar em alguma experiência introdutória sobre produção cultural. Depois que a gente terminar aqui, a gente continua essa conversa e quem sabe a gente consegue até divulgar isso e pensar como a gente vai viabilizar, tá? Para quem está achando que tem muitas outras perguntas, e realmente a gente tem um monte de outras perguntas. Fala, não quero te cortar. Sim, Andrea. Assim, já nem sei como que é a ideia ainda, mas já aceito o convite. Tá todo mundo aqui de testemunha. Para a gente pensar um curso até... tu sabe que a gente tem algumas experiências de projetos aqui na UFSM, que é justamente para pensar a formação, né, dentro do audiovisual para artistas de teatro, né? Então, pensar como que a gente pode amadurecer e o quanto que o conhecimento sobre fotografia e audiovisual enriquece todas as suas etapas nos meandros da produção cultural. Então, com certeza, sem contar que quando a gente fala de documentar as artes cênicas, é sempre vinculado a uma ideia de memória, a gente documenta as artes cênicas não para o hoje, a gente documenta para daqui 50 anos, para daqui 100 anos. Então, essa é uma importância fundamental, que hoje em dia, apesar do excesso de produção de imagem que a gente tem visto nas mídias sociais, as imagens também que são produzidas atualmente são muito efêmeras. Então, elas também não ficam como registro e como memória. Eu estava discutindo isso com uma cineasta que justamente por esse excesso de relação, todo mundo tira tirei uma foto, aí eu não me lembro mais onde eu guardei, daí eu preciso tirar outra foto agora. Aí já deletei aquela, não arquivei, não separei. E aí a gente se perde, a gente não conserva, a gente só produz imagem, mas a gente não conserva. Então, apesar de nos dias de hoje a gente achar que todo mundo produz registro, não, a gente produz imagens que são efêmeras e que não são devidamente conservadas e nem ficam na memória, né? Então, eu acho que é um tema bem interessante, vou adorar. Estamos nos finalmente, né? Não, mas então alô, galera, Chico Machado, a gente vai pensar como é que a gente vai organizar todas essas discussões numa experiência aqui também, introdutória à produção cultural, certo? Você está pensando que acabou? Não acabou, não? Não. Acabou, não. Ninguém sai daqui de mão abanando. A gente decidiu, né, Rodrigo? A partir da segunda temporada, ninguém sai de mão abanando aqui e você vai levar a sua quentinha. Então, eu vou puxa aí a roleta da sorte do Cá Entre Nós. Você mentaliza um número. Você tá com sorte, Raquel, não te preocupa, porque a gente vai com você onde for, tá? Mentaliza e roda a roleta! Roda a sorte! Vai, roda! Gira! Tô nervosa! Concentra, Raquel, concentra! Gira! Ai, que não gira! Ai, meu Deus! Girou! A Raquel foi sorteada para um show do Mick Jagger com Cid Moreira, Adriana e Rodrigo! Na fotografia, Raquel está sentada na plateia de um teatro. Ela está sorridente ao lado de Adriana, atrás Cid Moreira e mais atrás Rodrigo. As cabeças dos três são montagens animadas nos corpos de pessoas comuns. Muito obrigado. Boa noite. O logotipo do discurso é um círculo rosa com a letra D inscrita em amarelo. Esta é uma produção Cá Entre Nós. Audiodescritor consultor, Manuel Negrais. Audiodescritor narrador, Rodrigo Teixeira.
Tradução em Libras, Vanise Flores. Edição audiovisual ao vivo, Rodrigo Teixeira. Produção e direção, Adriana Jorge e Rodrigo Teixeira. Todos os direitos dessa obra são reservados para os autores, porque a gente faz tudo aqui, exceto a música do Mick Jagger. Adriana Jorge à esquerda e Rodrigo Teixeira à direita estão entediados em uma chamada de vídeo. A bebe demoradamente um gole de água de uma taça grande. Ela estende a taça na direção de Rodrigo. A taça se transforma em uma tacinha, que ele bebe com um minguinho erguido. Ele devolve a tacinha a Adriana, que recebe a taça grande. Letárgicos, cada um apoia o rosto com uma das mãos. Ela usa fones de ouvido grandes. Atrás dele, uma cama e uma cortina. Eles abrem os olhos, sorriem em animação e um raio de luz pisca a tela. Nisso, uma bomba de fumaça apresenta o título Capa Entre Nós. No encontro dos quadros, eles batem as mãos fechadas e uma explosão, como das histórias de quadrinhos, revela. Segunda temporada. Só para finalizar, os últimos comentários que entraram. Raquel, com uma visão sempre pensando na economia cultural de uma forma muito positiva. Júlia Abeg, adorei essa conversa, amo essas profs de um coração, ansiosa para o próximo encontro. Lainon William R. Costa, roleta da marmita, hahaha, amei, kkkk. Emílio Freitas, muito bom. E Candice Lorenzoni, muito bom, parabéns. Agradeço a todos, semana que vem a gente se encontra novamente no programa Cá Entre Nós, quarta-feira, às 19 horas. Um beijo.